seja bem-vindo a mais uma aula de literatura. Aquele momento em que você é livre para voar e se transportar por meio das histórias para vários lugares e tempos diferentes. Bom, o voo para o qual eu te convido hoje é para um tempo diferente. Antes de você saber de qual história estamos falando, eu vou te mostrar algumas imagens para você já ir tentando imaginar qual é o tema deste conto. O cenário já te ajuda um pouco. Vamos lá dar uma olhadinha nessas imagens? Então, o que você consegue perceber aqui? É importante que a gente faça uma leitura bem aprofundada da imagem, que está ali no centro, como essas mãos estão dominando ou sendo dominadas por esse objeto central. E aqui, o que essas imagens lhe trazem à memória? Que tipo de situação você pode ver esses objetos que estão ali representados? E o que esses objetos representam para você? Bom, a gente fala de leitura e a gente fala desse mundo para o qual a gente é transportado. E aqui também tem uma bola. E agora, qual é a relação com a leitura? Novamente, uma mão em direção a uma bola. Será que é uma bola de cristal? Será que é dessas que dá para ver o futuro? Essa bola aqui tem um olho. E agora, realmente, ela está olhando para você. E o que ela pode te dizer? Olha que bonita essa representação também. Aqui você está vendo através dessa bola. Então, ela só está te mostrando algo que você já veria. Aqui também, trazendo para o detalhe. Algo bem bonito, uma imagem bem bonita. Até nos faz lembrar de Venha Ver o Pôr do Sol, que foi o conto de outra aula, não é? Mais uma vez, o pôr do sol aqui, uma imagem invertida. Será que uma bola como essa pode mostrar o contrário do que realmente é? Bom, espero ter te deixado com uma pulguinha atrás da orelha e uma vontade de descobrir que história é essa. Para a gente poder entrar nessa temática, eu vou trazer para você uma frase que ficou bastante popularizada a respeito de uns seres de que as histórias tratam muito. E aí, quero que você analise comigo. Olha lá. Não acredito em bruxas, mas que elas existem? Existem. Acho que traz justamente essa contradição das nossas crenças e das nossas descrenças. Eu não acredito, mas também não duvido, né? Eu tenho medo disso, mas eu não acredito. E de onde surge esse medo, então? Bom, há muitas questões para a gente pensar sobre a origem deste sobrenatural, do que tem além do que a gente pode ver, do que não é visível aos nossos olhos. Essa reflexão foi simples, só para a gente pensar agora. E aí, você acredita em espíritos, entidades, almas, fadas e energia de um modo geral? Você acredita no sobrenatural? Eu fiz essa pergunta para algumas pessoas que vão dar os seus depoimentos e aí eu já volto para conversar com você depois disso. Oi, meu nome é Luciano e eu estou aqui para responder a pergunta da professora Alessandra. Sim, eu acredito. Acho, inclusive, que a vida não poderia ser apenas e tão somente aquilo que é visível aos olhos, ou até aquilo que é acessível apenas à razão. Em outras palavras, a vida não é somente aquilo que aceitamos, acreditamos ou até vemos. A dúvida, por mais comum que seja sobre o transcendente, ou energias, ou alma,
para mim já é uma pista da presença do sobrenatural. Oi, tudo bem? Eu sou a professora Ana e eu tô aqui hoje para responder a pergunta da professora Alessandra. E a minha resposta é não. Eu não acredito numa força transcendente, numa energia ou num espírito. O que eu acredito é na força dos nossos próprios pensamentos. Então eu procuro sempre manter a minha cabeça com bons pensamentos, assim, dessa forma eu evito que a tristeza e os sentimentos ruins tomem conta de mim. Então eu acredito na força dos nossos pensamentos. Tchau, tchau! Boa noite, pessoal. Eu sou a professora Marlene, da EJA, da Escola do Kaique Cândido Portinari do SIC. E eu vim dizer para vocês que todos os dias nas minhas aulas eu faço uso das histórias. Então, assim, eu motivo os meus alunos a participarem do mundo da leitura. Então, cada dia tem uma história diferente. Tem histórias de bruxas, de monstros, tem histórias, causos populares, coisas engraçadas, coisas sobrenaturais. E dentre todas essas histórias, eu digo para vocês que eu acredito em muitas coisas que a gente não vê. Então, eu acredito nas energias, eu acredito nos espíritos, sejam eles do mal ou do bem. Eu acredito que existem as almas. Eu acredito em muitas coisas sobrenaturais que estão invisíveis aos nossos olhos e que fazem parte da nossa rotina. E muitas vezes a gente não percebe. A diferença é que eu penso assim: se você é uma pessoa que pensa positivo, você atrai energias positivas, você atrai os espíritos positivos, as coisas invisíveis positivas para a sua vida. E se você é uma pessoa negativa, consequentemente, você vai trazer coisas ruins para o seu lado. Então, assim, a minha sugestão é que, assim, seja sempre de bem com a vida, feliz, porque os problemas, claro que vão existir. Mas se você pensa positivo, as coisas ao seu redor vão ficar muito mais fáceis. Mesmo invisíveis, nos dão força para superar. Então, as coisas naturais e invisíveis, sobrenaturais, existem sim, para o bem ou para o mal. Bom, você pode perceber que são opiniões bastante diversas, né? Que interessante o que o Luciano nos disse. Ele acredita sim, trouxe um posicionamento bem interessante a respeito, enquanto que a Ana Carol, não. Eles são um casal e eles convivem muito bem com essas crianças totalmente diferentes. E você pode ter reconhecido a voz deles. Eles já participaram aqui com a gente, sim, em Venha Ver o Pôr do Sol. Eram as vozes de Raquel e Ricardo. E olha eles aqui de novo participando agora. Quem assistiu às aulas do ano passado também deve se lembrar do Barba Azul, que foi o Luciano. E trouxe também uma outra conhecida de alguns de vocês, e a professora Marilê. E ela trouxe uma visão muito interessante. E ela parte justamente da literatura, de tantos elementos fantásticos. Muito bacana, muito interessante. E eu acho que ela nos fez pensar muito a respeito, né? Agora, o que você vai conhecer é uma visão de um escritor brasileiro muito importante, um dos grandes escritores da literatura brasileira, importantíssimo mesmo, que é Machado de Assis. Ele é um gênio, na verdade. Então, a obra dele é muito estudada em todo o mundo, não é só no Brasil, não. Ele tem grande destaque, principalmente pela genialidade de sua escrita e também porque os temas dos quais ele gostava de tratar estavam à frente do seu tempo. E nós temos alguns contos, e é deste livro de contos que eu vou trazer para você o conto de hoje. Acho que o nome vai ser de fácil identificação. Eu estou falando da Cartomante. Tem uma versão
brasileira também, feita para o cinema, que traz para uma realidade mais próxima da nossa. Então, não está falando do tempo de Machado, mas como se fosse para os nossos dias. Bem interessante. E aqui tem uma visão um pouquinho diferente dessa ideia da cartomante, que aparece lá também, mas vai trazer umas reflexões psicológicas um pouco mais aprofundadas. Tem adaptações feitas também para os quadrinhos. A gente tem, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas em quadrinhos e temos A Cartomante. E é nessa versão que a gente vai se debruçar hoje. Eu vou fazer com você a leitura dessa versão que é adaptada para quadrinhos, mas que mantém-se o mais fiel possível à linguagem de Machado de Assis, de como ele escreveu. Por isso, é uma adaptação tão bem feita. Então, com vocês, A Cartomante, de Machado de Assis, adaptado aqui pela editora Escala, por Jô Fevereiro. Então, vamos lá. Você acredita que as cartas de baralho podem revelar o futuro das pessoas? Vamos conhecer a primeira parte deste conto. Olha lá. Hamlet observa a Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Para quem não conhece, essa é uma citação de Shakespeare na peça Hamlet, em que ele está vendo o fantasma do pai. Então, todos acreditam que ele está louco, mas ele está dizendo que existem mais coisas entre o céu e a terra, e a gente nem imagina. Era essa a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela por ter ido na véspera consultar uma cartomante. A diferença é que ela o fazia por outras palavras. Ria, ria, os homens são assim, não acreditam em nada, pois saiba que fui e que ela adivinhou o motivo da consulta, antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Apenas começou a botar as cartas, disse-me: a senhora gosta de uma pessoa. Confessei que sim. Então ela continuou a botar as cartas. Combinou-as e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse, mas que não era verdade. Errou! Não diga isso, Camilo. Se você soubesse como eu tenho andado por sua causa, você sabe. Já lhe disse, não ria de mim, não ria. Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela sério e fixo. Jurou que lhe queria muito, que os seus sustos pareciam de criança. Em todo caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Depois repreendeu-a, disse-lhe que era imprudente andar por essas casas. Vilela poderia sabê-lo. E depois... Qual saber? Tive muita cautela ao entrar na casa. Onde é a casa? Aqui perto, na Rua da Guarda Velha. Não passava ninguém nessa ocasião. Descansa, eu não sou maluca. Tu crês de verdade nessas coisas? Foi então que ela, sem saber que traduzia Hamlet em vulgar, disse-lhe que havia muita coisa misteriosa e verdadeira nesse mundo. Se ele não acreditava, paciência, mas o certo é que a cartomante adivinhara tudo. Que mais? A prova é que ela agora estava tranquila e satisfeita. Cuido que ele ia falar, mas reprimiu-se. Não queria arrancar-lhe as ilusões. Também ele, em criança, e ainda depois, foi supersticioso. Teve um arsenal inteiro de crendices que a mãe lhe incutiu e que aos 20 anos desapareceram. No dia em que deixou cair
toda essa vegetação parasita e ficou só o tronco da religião. Ele, como tivesse recebido da mãe ambos os ensinos, envolveu-os na mesma dúvida e logo depois em uma só negação total. Camilo não acreditava em nada. Por quê? Não poderia dizê-lo. Não possuía um só argumento. Limitava-se a negar tudo. E digo mal, porque negar é ainda afirmar. E ele não formava a incredulidade. E diante do mistério, contentou-se em levantar os ombros e foi andando. Separaram-se contentes, ele ainda mais que ela. Rita estava certa de ser amada. Camilo não só o estava, mas via estremecer e arriscar-se por ele, correr às cartomantes, e por mais que a repreendesse, não podia deixar de sentir-se lisonjeado. A casa do encontro era na antiga Rua dos Barbonos, onde morava uma coprovinciana de Rita. Esta desceu pela Rua das Mangueiras na direção do Botafogo, onde residia. Camilo desceu pela da Guarda Velha, olhando de passagem para a casa da cartomante. Neste momento, eu faço uma pequena pausa para a gente já poder ir pensando sobre tudo que foi apresentado até agora. Suas hipóteses iniciais estão sendo confirmadas nessa leitura? Bom, Camilo não acredita em nada e Rita acredita sim. Eles falaram de um tal de Vilela. Como você pode perceber, os personagens são apresentados indiretamente. O leitor tem que interpretar. Disse, por exemplo, quem é essa Rita, quem é esse Camilo e esse tal Vilela. Não foram apresentados, o leitor já é jogado no meio de uma discussão deles. E aí, o que você acha? Eu te lanço um questionamento. Qual a relação entre Camilo, Rita e Vilela? Os três estão relacionados de alguma forma. E o que será? Quem será esse Vilela? O desafio que eu te lanço agora é para a gente descobrir temas centrais e temas periféricos. Temas centrais são os temas principais de uma obra. Periféricos são aqueles que estão em volta. Eles fazem parte, mas não são o mais importante. O tema central é ele que conduz toda a história. Eu vou te colocar algumas opções. Eu quero que você pense qual poderia ser o tema central. E para ver se você consegue descartar algumas ideias. Eu vou te apresentar alguns e você já pode guardar aí na memória qual que você acha que pode ser o tema central. Vou te mostrar duas temas. A primeira delas é essa daqui. E aí, você acha que o tema central é a oposição entre a credulidade das mulheres e a incredulidade dos homens? O fato de as mulheres acreditarem sim e os homens não acreditarem em nada? Letra B. O tema central é: existe realmente algo entre o céu e a terra? É uma afirmação aqui, né? Agora eu pergunto se você acha isso também, que esse é o tema. Se você já optou por uma dessas proposições aqui, eu vou te colocar outras, para ver se te deixa mais confuso ou não, tá? Mas pensa lá, que outras possibilidades poderiam ter? As mulheres, por serem muito frágeis, não enfrentam racionalmente as dificuldades amorosas. Aqui está dizendo que as mulheres não vão pensar com a razão, elas pensam com a emoção, então elas vão procurar cartomantes, por exemplo. B. As cartomantes podem realmente ver o futuro, pois têm poderes extraordinários. Você acha que pode ser esse o tema do nosso conto? Ou ainda, o assunto do conto é um caso de triângulo amoroso, de infidelidade e de adultério. E aí? Agora, você mantém o que você tinha pensado antes ou você colocou mais alguma coisa? Lembre-se, isso pode ter mais de uma opção.
Guarde então a sua hipótese para a gente conferir depois. Te apresento a segunda parte desse conto. Vilela, Camilo e Rita. 3 nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens. Vamos a ela. Os 2 primeiros eram amigos de infância. Vilela seguiu a carreira de magistrado. Camilo entrou no funcionalismo, contra a vontade do pai que queria vê-lo médico. Mas o pai morreu e Camilo preferiu não ser nada, até que a mãe lhe arranjou o emprego público. No princípio de 1869, voltou Vilela da província onde se casara com uma dama formosa e tonta. Abandonou a magistratura e veio abrir banca de advogado. Camilo arranjou-lhe casa para os lados de Botafogo e foi a bordo recebê-los. É o senhor? Não imagina como meu marido é seu amigo. Falava sempre do senhor. Camilo e Vilela olharam-se com ternura. Eram amigos. Depois, Camilo confessou de si para si que a mulher do Vilela não desmentia as cartas do marido. Realmente era graciosa e viva nos gestos, olhos cálidos, boca fina e interrogativa. Era um pouco mais velha que ambos, contava 30 anos, Vilela 29 e Camilo 26. Entretanto, o porte grave de Vilela fazia-o parecer mais velho que a mulher, enquanto Camilo era um ingênuo na vida moral e prática. Faltava-lhe tanto a ação do tempo como os óculos de cristal que a natureza põe no berço de alguns para adiantar os anos. Nem experiência, nem intuição. Uniram-se os 3. Convivência trouxe intimidade. Pouco depois morreu a mãe de Camilo. E nesse desastre que o foi, os 2 mostraram-se grandes amigos dele. Vilela cuidou do enterro, dos sufrágios e do inventário. Rita tratou especialmente do coração. E ninguém o faria melhor. Como daí chegaram ao amor, não o soube ele nunca. A verdade é que gostava de passar as horas ao lado dela. Era sua enfermeira moral, quase uma irmã, mas principalmente era mulher e bonita. Odor de fêmea, eis o que ele aspirava nela, e em volta dela para incorporá-lo em si próprio. Liam os mesmos livros, iam juntos a teatros e passeios. Camilo ensinou-lhe as damas e o xadrez e jogavam às noites. Ela mal. Ele, para lhe ser agradável, pouco menos mal. Até aí, as coisas. Agora, a ação da pessoa, os olhos teimosos de Rita que procuravam muita vez os dele, que os consultavam antes de o fazer ao marido. As mãos frias, as atitudes insólitas, inesperadas. Um dia, fazendo ele anos, no aniversário, recebeu de Vilela uma rica bengala de presente e de Rita apenas um cartão com um vulgar cumprimento a lápis. E foi então que ele pôde ler no próprio coração. Não conseguia arrancar os olhos do bilhetinho. Palavras vulgares, mas há vulgaridades sublimes, ou, pelo menos, deleitosas, prazerosas. A velha caleça de praça, a charrete em que pela primeira vez passeaste com a mulher amada, fechadinhos ambos, vale o carro de Apolo. Assim é o homem, assim são as coisas que o cercam. Camilo quis sinceramente fugir, mas já não pôde.
Rita, como uma serpente, foi se acercando dele, envolveu-o todo. Fez-lhe estalar os ossos num espasmo e pingou-lhe o veneno na boca. Ele ficou atordoado. Vexames, sustos, remorsos, desejos, tudo sentiu de mistura. Mas a batalha foi curta e a vitória delirante. Adeus escrúpulos. Não tardou que o sapato se acomodasse ao pé, e aí foram ambos, estrada fora, braços dados, pisando folgadamente por cima de ervas e pedregulhos. Sem padecer nada mais que algumas saudades quando estavam ausentes um do outro. A confiança e estima de Vilela continuavam a ser as mesmas. Um dia, porém, recebeu Camilo uma carta anônima que lhe chamava imoral e pérfido e dizia que a aventura era sabida de todos. Camilo teve medo. E para desviar as suspeitas, começou a rarear as visitas à casa de Vilela. Este notou-lhe as ausências. Camilo respondeu que o motivo era uma paixão frívola de rapaz. Candura gerou astúcia. As ausências prolongaram-se e as visitas cessaram inteiramente. Pode ser que entrasse também nisso um pouco de amor próprio, uma intenção de diminuir os obséquios do marido, para tornar menos dura a aleivosia do ato. Foi por esse tempo que Rita, desconfiada e medrosa, correu à cartomante para consultá-la sobre a verdadeira causa do procedimento de Camilo. Vimos que a cartomante restituiu-lhe a confiança e que o rapaz repreendeu-a por ter feito o que fez. Correram ainda algumas semanas. Camilo recebeu mais 2 ou 3 cartas anônimas. Tão apaixonadas que não podiam ser advertência da virtude, mas despeito de algum pretendente. Tal foi a opinião de Rita que, por outras palavras mal compostas, formulou este pensamento: a virtude é preguiçosa, não gasta tempo nem papel. Só o interesse é ativo. Nem por isso Camilo ficou mais sossegado. Temia que o anônimo fosse ter com Vilela e a catástrofe viria então, sem remédio. Rita concordou que era possível. Bem, eu levo os escritos para comparar a letra com as das cartas que lá aparecerem. Se alguma for igual, guardo e rasgo. Nenhuma apareceu. Mas daí, há algum tempo, Vilela começou a mostrar-se sombrio, falando pouco, como desconfiado. Rita deu-se pressa em dizê-lo ao outro e sobre isso conversaram. A opinião dela é que Camilo devia tornar a casa deles, tatear o marido e pode ser até que lhe ouvisse a confidência de algum negócio particular. Camilo discordava. Aparecer depois de tantos meses era confirmar a suspeita ou denúncia. Mas valia acautelarem-se, sacrificando-se por algumas semanas. Combinaram os meios de se corresponderem em caso de necessidade. Separaram-se com lágrimas. No dia seguinte, estando na repartição, recebeu Camilo este bilhete de Vilela. Vem já à nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Era mais de 12:00. Camilo saiu logo. Na rua, advertiu que teria sido mais natural chamá-lo ao escritório. Por que em casa? Tudo indicava matéria especial, e a letra, fosse realidade ou ilusão,
parecia trêmula. Ele combinou todas essas coisas com a notícia da véspera. Vem já à nossa casa. Preciso falar-te sem demora, repetia ele, com os olhos no papel. Eu paro a leitura novamente para a gente pensar um pouquinho da história até então. O que você acha que vai acontecer na sequência? O que será que significa esse bilhete? Bom, primeiro eu preciso que você perceba que a narração começa no meio da história. Você percebeu isso? Essa é uma técnica que o autor utiliza. Ele já nos colocou no meio da situação para depois voltar e explicar. Porque os personagens ali já se conheciam, né? Vilela e Camilo já se conheciam, eram amigos de infância. Então, ele usou, o autor, uma técnica chamada flashback. Então, ele começou a contar a história, mas espera aí, eu preciso explicar alguma coisa para vocês ainda? Então, vamos voltar aqui para eu poder explicar tudo e agora vai fazer sentido. Então, não é uma estrutura linear, começo, meio e fim, numa linha do tempo, um fato depois do outro, né? Ele faz essa interrupção, o que torna também a narrativa muito mais dinâmica. Ele colocou algumas imagens que eu gostaria que vocês pensassem também nesse pedaço. Ele disse que Camilo era ingênuo, né? E ele usou uma representação bem interessante para dizer isso. Ele disse assim, que ele faltava a ele os óculos de cristal que a natureza põe no berço de alguns para adiantar os anos. O que seriam esses óculos de cristal? Qual é essa ideia de que a natureza põe no berço de alguns para adiantar os anos? Ele era ingênuo, certo? Então eu quero que você pense comigo nessa imagem de que algumas pessoas recebem essas lentes de cristal e conseguem ver mais rapidamente as coisas, amadurecer mais rapidamente, viver muitas situações mais rapidamente. E o Camilo não tinha. Ele não tinha esses óculos de cristal. Uma imagem muito bonita, né? Outra comparação que faz, e aqui eu trago a ilustração para te ajudar, é que quando ele diz, o autor diz que a carruagem, enfim, a charrete com a qual eles passearam pela primeira vez, vale o carro de Apolo. Para dizer que é tão importante para ele o momento em que ele está com ela, que é quase como estar no carro de Apolo. Apolo é um deus que carrega o sol. Olha que importância ele tem. E dizer então que o momento é parecido, é para realmente exaltar esse momento, né? Para destacar. E uma outra imagem que eu quero que você pense aqui mentalmente, com a ajuda da ilustração, é quando eles largaram mão. É isso, eles deixaram para lá, não estavam mais se preocupando. Então, o sapato se acomodou ao pé. Essa imagem é bem interessante para a gente pensar. Se o sapato está apertado, está incomodando, né? E de repente, quando ele laceia um pouquinho, fica bom, opa, agora tá bom, agora posso andar. Então essa ideia, eles tinham algo apertando o pé, né? O sapato estava apertando no pé, então estava incomodando. De repente, eles se acomodaram, né? Laceou o sapato e agora eles seguiram sem se preocupar muito. E o que será que vai acontecer aqui na sequência? Bom, há um grande momento de tensão quando Camilo recebe o bilhete de Vilela. Ele estava trabalhando, recebeu aquele bilhete e ele pensou que a letra parecia trêmula, que parecia estar tudo muito confuso ali. Agora, eu vou te lançar duas questõezinhas só para a gente pensar. Se a cartomante adivinhou o futuro, como poderá terminar a história? E se a cartomante não adivinhou o futuro, o que pode acontecer? Então, agora a gente vai pensar. Lembra que a cartomante deixou Rita tranquila? Bom, pensa aí o que você acha. E eu quero que a gente retome a ideia central do conto, a partir do que a gente tinha visto lá. E então, as cartomantes realmente leem o futuro? Existem manifestações sobrenaturais ou são só superstições?
Lembre-se da frase que inicia esse conto. Há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Eu te convido então agora para conhecer a parte 3 deste conto. Imaginariamente, Camilo viu uma orelha de um drama. Estava visualizando já. Vilela, indignado, pegando da pena e escrevendo o bilhete, certo de que ele acudiria. Camilo estremeceu, tinha medo de que Vilela estivesse esperando para matá-lo. Depois, sorriu amarelo e, em todo caso, repugnava-lhe a ideia de recuar e foi andando. De caminho, lembrou-se de ir à casa onde se encontrava. Podia achar algum recado de Rita que lhe explicasse tudo. Não achou nada nem ninguém. Voltou à rua e a ideia de estarem descobertos parecia-lhe cada vez mais verossímil, mais verdadeira. Era natural uma denúncia anônima, até da própria pessoa que o ameaçara antes. Podia ser que Vilela conhecesse tudo agora. A mesma suspensão em suas visitas, sem motivo aparente, apenas com um pretexto fútil, viria confirmar o resto. Camilo ia andando inquieto e nervoso. Não relia o bilhete, mas as palavras estavam decoradas diante dos olhos, fixas, ou então, o que era ainda pior, eram-lhe murmuradas ao ouvido, com a própria voz de Vilela. Vem já já à nossa casa, preciso falar-te sem demora. Ditas assim, pela voz do outro, tinham um tom de mistério e ameaça. Vem já já. Para quê? Era perto de 1h da tarde. A comoção crescia de minuto a minuto. Tanto imaginou o que se iria passar que chegou a crê-lo e vê-lo. Positivamente, tinha medo. Entrou a cogitar em ir armado, considerando que se nada houvesse, nada perdia, e a precaução era útil. Logo depois rejeitava a ideia vexado de si mesmo. E seguia, picando o passo na direção do Largo da Carioca para entrar num Tilbury, uma espécie de charrete também. Chegou, entrou e mandou seguir a trote largo. Quanto antes, melhor, não posso estar assim, ele pensava. Mas o mesmo trote do cavalo veio agravar-lhe a comoção. O tempo voava e ele não tardaria a entestar com o perigo. Quase no fim da rua da Guarda Velha, o Tilbury teve de parar. A rua estava atravancada com uma carroça que caíra. Camilo, em si mesmo, estimou o obstáculo e esperou. No fim de 5 minutos, reparou que ao lado, à esquerda, ao pé do Tilbury, ficava a casa da cartomante, a quem Rita consultara uma vez. E nunca ele desejou tanto crer na lição das cartas. Olhou, viu as janelas fechadas, enquanto todas as outras estavam abertas e cheias de curiosos olhando o incidente da rua. Poderia dizer a morada indiferente do destino. Camilo reclinou-se no Tilbury para não ver nada. A agitação dele era grande, extraordinária, e do fundo das camadas morais emergiam alguns fantasmas de outro tempo, as velhas crenças, as superstições antigas. O cocheiro propôs-lhe voltar à primeira travessa e ir por outro caminho. Ele respondeu que não, que esperasse, e inclinava-se para olhar a casa. Depois fez um gesto incrédulo. Era a ideia de ouvir a cartomante que lhe passava ao longe, muito longe, com vastas asas cinzentas. Desapareceu, reapareceu e tornou a esvair-se no cérebro. Mas daí a pouco moveu outra vez as asas mais perto, fazendo uns giros concêntricos. Na rua gritavam os homens, safando a carroça. Anda, agora! Empurra, vá, vá!
Daí a pouco estaria removido o obstáculo. Camilo fechava os olhos, pensava em outras coisas. Mas a voz do marido sussurrava-lhe à orelha as palavras da carta. Vem já, já. E ele via as contorções do drama aparecendo. A casa olhava para ele. As pernas queriam descer e entrar. Camilo achou-se diante de um longo véu opaco. Pensou rapidamente no inexplicável de tantas coisas. A voz da mãe repetia-lhe uma porção de casos extraordinários. E a mesma frase do príncipe da Dinamarca reboava ali dentro. Há mais coisas no céu e na terra do que sonha a filosofia. Que perdia ele se... Deu por si na calçada ao pé da porta e disse ao cocheiro que esperasse. E rápido enfiou pelo corredor e subiu a escada. A luz era pouca, os degraus comidos dos pés, o corrimão pegajoso. Mas ele não viu nem sentiu nada. Bateu. Não aparecendo ninguém, teve ideia de descer, mas era tarde. A curiosidade fustigava-lhe o sangue. As fontes latejavam-lhe. Ele tornou a bater 1, 2, 3 pancadas. Veio uma mulher. Era a cartomante. Camilo disse que ia consultá-lo e ela o fez entrar. Dali subiram ao sótão por uma escada ainda pior que a primeira e mais escura. Em cima havia uma salinha mal alumiada por uma janela que dava para o telhado dos fundos. A cartomante abriu uma gaveta, baralhou as cartas, dividiu em maços e pediu para que ele tirasse. Olhou para ele e disse que ele tinha um grande susto. E ele ficou maravilhado, porque ela já tinha descoberto o motivo. E quer saber se alguma coisa vai te acontecer. Camilo ficou ainda mais admirado, pois ela estava adivinhando tudo. E aí ela disse que nada aconteceria a ele, nem a ela, que tudo era ignorado pelo outro. Assim, Camilo pagou e saiu. A cartomante tinha lhe restituído a coragem e ele achou que era tudo bobeira, que era uma grande bobagem ele ter pensado em tudo. Mandou que a carroça fosse a trote largo. Vá, vá, ragazzo enamorado, rapaz apaixonado. E ele foi realmente tranquilo com o que a cartomante havia lhe dito. Nada aconteceria. E ele chegou a ficar preocupado, afinal de contas demorou tanto tempo ali e tinha que ir rápido, poderia ser alguma coisa importante. Chegou na casa. Vilela não lhe respondeu, tinha as feições decompostas. Fez-lhe sinal e foram para uma saleta interior. Entrando, Camilo não pôde sufocar um grito de terror. Ao fundo, sobre o canapé, sofá, estava Rita, morta e ensanguentada. Vilela pegou-o pela gola e, com 2 tiros de revólver, estirou o morto no chão. E assim termina o nosso conto. Peço para que você pense um pouquinho mais. Então, existem coisas entre o céu e a terra? O que desse conto queria mostrar pra gente é que realmente as cartomantes conseguem ver o futuro? O que aconteceu aqui? Bom, fique aí pensando e continue voando pela literatura. A gente se encontra numa próxima história. Até lá!